Paz e bem, amado irmão, amada irmã, nos encontramos mais uma vez para continuar a nossa novena preparatória para a festa de São Francisco de Assis. Eu sou Frei Ulisses Calvo, franciscano e devoto de São Francisco de Assis. Hoje nós estamos no 8º dia desta nossa novena com o tema Não há guerra, não há pena de morte. Vamos então iniciar esta nossa oração traçando o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora então para a nossa primeira oração. Prece a São Francisco de Assis. Agasalha minha alma na concha de tuas mãos, tal como se fosse um pássaro perdido em busca de abrigo. Acalenta o meu coração junto às dobras do teu hábito, como um cordeirinho que busca a paz. Fala-me com ternura como fizeste aos peixes, para encher de doçura e saber o meu entendimento. Apacenta as minhas imperfeições como fizeste com o lobo, deixando-o carinhosamente aos teus pés. Eleva os meus pensamentos nas asas dos pássaros que voam pelos céus. Prostra o meu orgulho sobre a relva verde do chão. Abre o meu coração ao teu exemplo, como se descerram as pétalas das flores para o orvalho da manhã. Estende-me as tuas mãos para que te siga sem esmorecer pela estrada do amor e da humildade, da paz e do bem. Amém. Nosso momento de reflexão hoje trata de um assunto bem delicado, especialmente na nossa sociedade que muitas vezes defende a violência e a luta armada. Hoje nós vamos refletir sobre não a guerra e não a pena de morte. O Papa Francisco nos fala o seguinte na Fratelli Tutti, capítulo número 257. Dado que as condições para a proliferação de guerras estão sendo criadas novamente, lembro que a guerra é a negação de todos os direitos e uma agressão dramática ao meio ambiente. Se queremos um desenvolvimento humano integral, autêntico para todos, é preciso continuar incansavelmente no esforço de evitar a guerra entre as nações e os povos. Para isso é preciso garantir o domínio incontestável do direito e o recurso incansável a negociações, aos mediadores e à arbitragem, como é proposto pela Carta das Nações Unidas, verdadeira norma jurídica fundamental. Quero destacar que os 75 anos de existência das Nações Unidas e a experiência dos primeiros 20 anos deste milênio mostram que a plena aplicação das normas internacionais é realmente eficaz e que o seu descumprimento é nocivo. Quanto à pena de morte, o Papa nos fala: há outra maneira de eliminar o outro, não destinada aos países, mas às pessoas. É a pena de morte. São João Paulo II declarou de forma clara e firme que ela é inadequada ao plano moral e não é mais necessária no plano penal. Não é possível pensar em recuar a essa posição. Hoje, afirmamos com clareza que a pena de morte é inadmissível. E a Igreja compromete-se decididamente a propor que seja abolida em todo o mundo. Isso é uma afirmação muito forte do nosso Papa contra toda a forma de guerra e também contra a pena de morte, ainda aplicada em vários países no nosso contexto atual. Vamos então agora ao que Francisco fala sobre a vida, sobre a defesa da vida. Certa vez, ele chegou a uma cidadezinha, um lugarejo, lá também no interior da Itália, chamada Gúbio. E ali havia uma situação. Um lobo feroz estava atacando os rebanhos e poderia também representar uma ameaça à população daquela comunidade. O pavor, o medo já tinha tomado conta dos corações
E eles resolveram juntar uma turma para ir e eliminar o lobo, matar o lobo. E Francisco chega bem nesse momento. Então, ele pede a licença para fazer um acordo, ir até o animal, ir até o lobo e tentar uma conciliação com a comunidade. Pede tempo para que eles esperem até que ele volte. E ele, então, consegue este tempo. Vai na direção da floresta e o povo todo lá de cima, do alto da colina onde a cidade ficava, ficou a observar. Do meio da floresta, então, surge aquele grande animal feroz que, correndo, vem em direção de Francisco, pronto para dilacerá-lo com suas grandes presas e garras. Francisco, então, estende a mão, faz o sinal da cruz e abençoa o lobo, chamando-o de irmão lobo, venha cá, meu irmão. Ao que esse animal se joga aos pés de Francisco e começa a lhe lamber as mãos. Apavorados, o povo fica admirado com aquilo e Francisco então começa a falar ao lobo. Por que você tem feito tudo isso a esta população? Por que você tem destruído os rebanhos deste povo? E o lobo, segundo a fábula, responde a Francisco, porque tenho fome, porque preciso comer. Então Francisco faz uma proposta. Se ele não mais atacar os rebanhos, não mais ferir ninguém, ele pedirá ao povo que lhe dê comida diariamente. E ele, então, será um instrumento de paz para aquela comunidade, para aquela vila. O lobo estende a pata em sinal de concordar. Francisco pega na sua pata e depois convida-o para ir para a cidade. Vão caminhando e lá os portões se abrem e o povo todo está ao redor da praça. E Francisco então declara que a partir daquele dia a comunidade fica comprometida de dar àquele lobo o alimento e o lobo os protegerá. E isso acontece. Conta a fábula que aquele lobo feroz ficou ali até ficar velhinho e morrer, cuidando dos rebanhos, cuidando do povo de Gúbio. E o povo, muito feliz, contente por essa grande graça que São Francisco alcançou da paz entre a natureza e o ser humano. Pode parecer um pouco exagerada, pode parecer um pouco fantasiosa a história, mas ela tem um fundo muito profundo de reflexão para nós. Certo, quem seria esse lobo? Esse certo lobo que aparece aí? Será que realmente era um animal? Será que esse lobo também não está entre nós? Será que este lobo não está no seu coração? Um certo filósofo chamado Hobbes dizia que cada um de nós, o homem, é o lobo do homem. Muitos de nós cultivamos, alimentamos diariamente o nosso lobo feroz e partimos para a agressão no trânsito, partimos para a agressão na internet, partimos para a agressão doméstica, nos fechando ao diálogo. Portanto, com Francisco, vamos aprender a dizer não à violência, não à guerra e, principalmente, não à morte. A primeira solução pensada foi destruir o lobo, matar o lobo. Mas Francisco fez o povo enxergar a situação de forma diferente. A pena de morte, portanto, não é a solução para todos os problemas. A violência também não resolve os problemas. Pelo contrário, vai gerando cada vez mais, inclusive para a natureza, como bem citou o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Aprendamos com São Francisco. São Francisco de Assis, rogai por nós. Última oração, nesse dia 3 de outubro, dia do trânsito de São Francisco, dia que São Francisco, então, faz a sua Páscoa. Deixa o coração dos frades compungido de tristeza pela separação, mas também um dia muito bonito, onde Francisco entra na visão beatífica de Deus. Rezamos então: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos concluindo agora então o 8º dia desta nossa novena de São Francisco de Assis. Amanhã, dia 4, dia da festa, nos encontramos então para concluir a nossa novena. Até amanhã. Paz e bem.